pessoal, bom dia, que a paz de Jesus esteja conosco mais uma vez, com todos nós. Vamos agradecendo a mais um dia que nós estamos aqui em nossa reencarnação, procurando ainda algo de bom para fazer, que realmente vale a pena, pois essa é a nossa vida, procurar sermos úteis, procurar crescer, aprender cada vez mais, e estarmos cientes que estamos aqui fazendo a nossa prova ou a nossa expiação, mas estamos aqui fazendo aquele teste para a gente poder sentir-se no final aprovado, promovido ou não, né? Então, que a gente possa aproveitar muito bem esse dia, agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais. Estamos aqui retomando o nosso estudo da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Estamos lá já no finalzinho. É um misto de alegria e de, poxa, já estudei, mas eu falo para vocês o seguinte: estudar o Livro dos Espíritos não é uma só vez. Estudar a doutrina espírita não é só uma lida ou um estudo único que vai nos deixar melhores, mas sim o estudo contínuo. Aí você vem e fala assim, pô, mas eu já li 2 vezes esse livro. Ler é uma coisa, estudar é outra, compreender e praticar, abrir a nossa mente para novas interpretações de acordo com o nosso amadurecimento, é outra coisa que acontece muito. A cada novo olhar, uma nova sacada. E a gente vai procurando cada vez mais estarmos ali nos inteirando do mesmo assunto, do mesmo livro, é claro que lendo outros livros também, mas em se tratando de doutrina espírita, das obras básicas, cada leitura que nós fazemos com atenção, com dedicação, a gente às vezes está passando em uma fase diferente da vida e consegue enxergar algo que não enxergava em outros tempos. Portanto, estamos aqui no Livro dos Espíritos, livro 4º, capítulo 2º, penas e gozos futuros. Vamos falar hoje das penas temporais. Penas temporais, as dúvidas mais constantes em nosso ser. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado ao Pai, ao Filho, a Jesus, aos amigos. E vamos dar continuidade ao nosso estudo. Colocando aqui o nosso auxiliar, para enxergar melhor. Estamos aqui, então, na questão 983. O espírito que expia as suas culpas numa nova existência passa apenas por sofrimentos materiais? Assim, não será exato dizer que após a morte a alma só tem sofrimentos morais? Vamos repetir para entrar bem essa questão em nossa mente. O espírito que expia as suas culpas numa nova existência, ou seja, numa vida encarnada como a nossa atualmente. O espírito que expia as suas culpas numa nova existência passa apenas por sofrimentos materiais. Falta de emprego, falta de comida, falta de abrigo, falta de cobertor, falta agasalho, falta roupa, e assim, isso fala sofrimentos materiais. Assim, não seria exato dizer que após a morte a alma só tem sofrimentos morais? A resposta é a seguinte: é bem verdade que, reencarnada, a alma encontra nas tribulações da vida o seu sofrimento, mas apenas o corpo sofre materialmente. Dizeis em geral que o morto já não sofre mais, mas isso nem sempre é verdade. Como espírito, não sofre mais dores físicas, mas, segundo as faltas que tenha cometido, pode ter dores morais mais cruciantes. E numa nova existência, pode ser ainda mais infeliz. O mal rico passará a esmolar e estará submetido a todas as privações da miséria. O orgulhoso a todas as humilhações. Aquele que abusa de sua autoridade
e trata os seus subordinados com desprezo e dureza, será forçado a obedecer a um senhor mais duro do que ele tenha sido. Todas as penas e atribulações da vida são expiações de faltas de outra existência, quando não se trata de consequências das faltas da existência atual. Ao sairdes daqui, compreendereis muito bem. O homem que se crê feliz na terra, porque pode satisfazer suas paixões, é o que faz menos esforços para se melhorar. Em geral, ele começa a espiar essa felicidade efêmera na própria vida que leva, mas certamente a espiará numa outra existência tão material como estas. Temos aqui duas observações para comentar nessa questão. Quando se fala que a alma só tem dores morais, sim, somente dores morais. Mas para as almas ou espíritos que não têm a compreensão de como acontecem as coisas, essa dor moral, a sensação que ele tem é que está passando por uma dor física, porque ele está vendo o seu corpo ali, o corpo espiritual, mas para ele é um corpo igual ao que tinha aqui na Terra. E se não tem o entendimento, ou se tem um entendimento um pouco deturpado, vai achar que está sendo castigado lá no inferno, o famoso umbral, que a gente escolheu esse nome, mas que na verdade é uma prisão da nossa própria consciência. Então, para muitos espíritos mesmos, continuam sofrendo, apanhando, sendo chicoteados, afogados, surrados e outras coisas mais, sentindo para eles como se fosse a dor material. Só que, na verdade, essa dor é a dor moral, aquela dor do arrependimento, a dor do orgulho, da vaidade, a dor de não admitir o próprio erro, a dor de não querer perdoar ou pedir perdão. Essa dureza que faz com que essa sensação de dor pareça tão real que é confundida com a dor física. Mas, em verdade, o espírito sofre a dor moral, como diz aqui, e ela é muito mais cruciante do que a que nós imaginamos, que nós podemos achar que é somente uma sensaçãozinha. Não é não. E quando se dá aqui os exemplos do rico que vive na miséria porque não sabe usar a fortuna, do avarento, daquele... São exemplos, mas na maioria das vezes é praticamente assim que acontece. Se não é assim, é bem parecido, porque voltamos a dizer que todos os casos são analisados pelo próprio espírito, por seus amigos espirituais, por seu mentor, e é preparada uma nova encarnação para poder redimir esse passado enganoso. E geralmente são sugestões, né? Eu não soube usar o dinheiro, eu quero ser pobre. Eu matei muita gente, então eu quero sofrer. Só que às vezes é melhor você reencarnar, sentir um pouco de dor e ajudar a amenizar a dor do próximo, ao invés de querer pagar de uma vez só a sua conta. Mas cada caso é um caso. Nós temos que ter essa compreensão, que o que é bom para um, às vezes não é bom para o outro, e vice-versa. Continuando aqui na questão 984, nós temos a seguinte pergunta. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Nós já estudamos isso, mas vamos repetir. Não, já o dissemos. São provas impostas por Deus ou escolhidas por vós mesmos, quando no estado de espírito. E antes da vossa reencarnação, para expiar as faltas cometidas numa outra existência. Porque jamais a infração das leis de Deus, e sobretudo a lei da justiça, fica impune. Se a punição não é feita nesta vida, será necessariamente em outra. É por isso que aquele que é justo aos vossos olhos vê-se frequentemente atingido pelo seu passado. Porque, pela nossa visão, a pessoa é boa na vida presente, mas está ainda sofrendo porque está pagando
ou está quitando, ou se acertando com a justiça divina de erros, de enganos, de faltas cometidas fora dessa existência, nas vidas passadas. Questão 985. A reencarnação da alma no mundo menos grosseiro é uma recompensa? É a consequência de sua purificação, porque à medida que os espíritos se purificam, vão se encarnando em mundos mais e mais perfeitos, até que se tenham despojado de toda a matéria e lavada de todas as manchas, para gozarem eternamente da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Junto assim, próximo, né? Entendendo Deus e servindo, porque ficar eternamente só contemplando e não fazendo nada para o seu próximo, para o espírito puro, isto não é felicidade. Comentário de Kardec. Nos mundos em que a existência é menos material do que neste, as necessidades são menos grosseiras e todos os sofrimentos físicos são menos vivos. Os homens não mais conhecem as más paixões, que nos mundos inferiores as fazem inimigos uns dos outros, não tendo nenhum motivo de ódio ou de ciúme, vivem em paz, porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Não conhecem os aborrecimentos e os cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, e que constituem o tormento de nossa existência terrena. Ai, que ódio! Ai, que raiva! Ai, que inveja! Não consigo, por quê? Isso não é um tormento? Então, quando a gente conseguir realmente superar o orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme, o ódio, nós não teremos mais nenhum tipo de tormento para nos perturbar. Nós seremos espíritos mais libertos, mais entendidos, mais felizes. Portanto, as más paixões nos escravizam nessa cadeia mental, querendo sempre superar, ser melhor, se vingar, brigar, bater, correr, se esconder. E tudo isso é uma prisão que não nos deixa livres. Só quando entendemos realmente as consequências desses sentimentos é que nós teremos mais força para poder superá-los e mais lógica e mais razão para conseguirmos alcançar um estado mais feliz. Questão 986. O espírito que progrediu na sua existência terrena pode às vezes reencarnar no mesmo mundo? Sim, se não pôde cumprir a sua missão, e ele mesmo pediu para completá-la numa nova existência. Mas então, não será mais para ele uma expiação. Ele reencarna para fazer uma tarefa, ainda como expiação, como prova. Quase conseguimos, mas faltou um bocadinho. Faltou um tantinho assim, um titico. Aí ele pede para reencarnar na mesma tarefa, no mesmo plano, ou seja, no mesmo mundo, para continuar aquilo que já começou no passado. Só que dessa vez ele já progrediu um pouquinho, ainda não terminou a tarefa, mas compreende que aquilo não é mais um castigo, não é mais uma prova, e sim um motivo para ele poder evoluir, crescer e cumprir o seu propósito. Questão 987. O que acontece com um homem que, sem praticar o mal, nada fez para se libertar da influência da matéria? Preocupante. Vamos prestar atenção, porque temos que colocar em prática os ensinamentos da doutrina, da codificação, referente à nossa evolução, à nossa humanidade, para podermos realmente tirar proveito, colher frutos desse ensinamento, e não apenas ler para nós e para os outros. Então, a resposta, repetindo a pergunta preocupante, é a seguinte, questão 987. O que acontece com um homem que, sem praticar o mal, não fez mal nenhum, mas nada fez para se libertar
da influência da matéria. Resposta: desde que não deu nenhum passo na direção da perfeição, deve recomeçar uma existência semelhante à que deixou. Fica estacionário. E é assim que pode prolongar os sofrimentos de sua expiação. Parece que eu já passei por isso, já vivi isso, como eu sofro. Ai, meu Deus, de novo, porque você passou uma encarnação todinha bonitinha. Você não fez mal para ninguém, mas também não se esforçou para poder se libertar da prisão da matéria, da dependência da matéria. Então você vai reencarnar e vai começar de novo. E vai ter isso como uma sensação de castigo, de punição, porque você não conseguiu vencer isso na existência passada. Então, continuando aqui, a questão 988. Há pessoas para as quais a vida flui numa serenidade perfeita que, não tendo necessidade de fazer qualquer coisa para si mesma, estão livres de cuidados. Essa existência feliz é uma prova de que nada tem a expiar de uma existência anterior? Então, olha só como as aparências enganam. Vamos usar a resposta. A resposta, na verdade, é uma outra pergunta, bem colocada. Conheceis muitas assim? Que te conhece muita gente que vive nesse estado de felicidade plena, que parece que não tem nada de pagar, nada a expiar? Conheceis muitas assim? Se o acreditas, enganas-te. Em geral, essa serenidade não é mais do que aparente. Podem ter escolhido essa existência, mas quando a deixam, percebem que ela não os ajudou a progredir. Então, como os preguiçosos, lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimentos e se elevar senão através da atividade, ou seja, o esforço, o trabalho, o famoso ajuda-te e o céu te ajudará. Se ele adormece na despreocupação, não se adianta. É semelhante àquele que, de acordo com os vossos costumes, tem necessidade de trabalhar e vai passear ou dormir para nada fazer. Sabei também que cada qual terá de prestar contas da inatividade voluntária durante a sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. A soma da felicidade futura está na razão da soma do bem que tiver feito e da infelicidade na razão do mal e dos infelizes que se tenham feito. Matemática, mais uma vez, né? A soma das ações, boas ou más. E para terminar esse tema das penas temporais, a questão 989. Há pessoas que, sem serem positivamente más, tornam infelizes, em virtude de seu caráter, todos os que as rodeiam. De mal com a vida. Que foi? Qual o problema? Não te fiz mal, também não fica aqui não. Não cola não. Tá mal, vai chover, horrível. Não enche, não perturba. Com as caras, né? Caras e bocas. Olha só, repetindo essa questão para você localizar, talvez você mesmo, ou algumas pessoas que você possa ter já visto ou convivido na presente encarnação. Há pessoas que, sem serem positivamente más, tornam infelizes, em virtude de seu caráter, todos os que a rodeiam. Qual para elas a consequência disso? Resposta: essas pessoas seguramente não são boas. Seguramente não são boas. E expiarão
pela visão daqueles que se tornaram infelizes, cuja presença constituirá para elas uma exprobação, ou seja, uma advertência, um sinal, uma reprovação. Depois, numa outra existência, sofrerão aquilo que fizeram sofrer. Ou seja, às vezes o famoso desdém, desprezo, arrogância, você não está fazendo mal, mas está ali, de alguma forma, perturbando a felicidade do próximo. E você diz que eu sou mais eu, e vai seguindo a vida, sem se preocupar com nada que aconteça com o próximo. Talvez você passe por essa vida assim, achando que está tudo certo. Mas quando for fazer seu exame de consciência, lá no plano espiritual, vai perceber que não precisava ter sido assim tão rude, tão mandona, tão mandão, tão indiferente, que não teria tanta consequência de deixar pessoas infelizes por ter se comportado de uma maneira, às vezes, muito autoritária, muito seca, muito rude. Não precisava nada disso. Aí vai ser já uma, como falar aqui, uma advertência. A gente perceber que, caramba, fiz mal, nem percebi tanto, mas vou ter que reparar isso numa nova existência. Sem dúvida. Todo mal que se faça terá que ser reparado, pois essa é a lei. Pessoal, um grande abraço, obrigado por estares aqui com a gente, e nós possamos continuar no próximo vídeo, no item 6, que vai falar sobre expiação e arrependimento, na questão 990. Tá terminando, hein? O que vem depois? Prática, todo dia, constante, ler de vez em quando, como um livro de cabeceira. Mas nós estamos prometendo há quase um ano, a gente vai fazer essa vez, quando terminar, O Céu, o Inferno, as Penas e Gozos Futuros, segundo o Espiritismo. É o outro livro da codificação espírita. Um grande abraço, fique com Jesus e até a próxima oportunidade. Balançou aqui foi o meu estúdio, não foi terremoto não, fiquem tranquilos.